Olá, amigos e amigas. Mais uma vez é uma satisfação podermos estar dividindo esse tempo com vocês. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like se você ainda não é inscrito, inscrever-se, clicar no sininho para receber as notificações a cada trabalho que nós formos colocando no nosso canal. Bem, antes de iniciar o tema de hoje, eu quero lembrar que minha quarta obra já está falada, não é mesmo? Está em fase de acabamento e nós não podemos ser imprudentes nem tampouco irresponsáveis. Um trabalho sério requer uma pesquisa comedida, idônea e séria. E é o que nós temos procurado fazer. E por isso temos que ter muito cuidado, porque o assunto que vem aí está fechando esse livro, e se hoje for o último dia, é um trabalho bastante questionador. Vai mexer muito, certamente, com a ideia e o pensamento de muita gente por aí. Quero lembrar que o livro, e se hoje for o último dia, tem o apoio do meu amigo Adelir, lá da Relojoaria Ótica Real, a melhor e mais recomendada ótica de Osório, na Marechal Floriano Peixoto 845. Aliás, duas lojas praticamente no mesmo endereço, não no mesmo local, mas no mesmo endereço, na mesma Avenida Marechal Floriano. Uma ali na Galeria Real e a outra um pouquinho adiante da antiga rodoviária. A 2 quadras praticamente da Galeria Real. Fica então na Marechal Floriano 845, o telefone é o 3663-1203, eu falei Relojoaria Ótica Real. Bazar Bela Isa, capinhas e acessórios para celulares e muitas sugestões para presentes. E também revenda do Trilegal. Fica na Rua Costa Gama 694, em Osório. DMM Placas, quando o assunto é placas automotivas, você já sabe. Em Osório, na Avenida Getúlio Vargas, 1566, a sua melhor escolha para placas de veículos. DMM Placas 3663-6730 é o telefone. Professor Décio, grande abraço, professor Décio. Também conosco Localiza Hertz, meu amigo João Batista. Se você precisa de um veículo para trabalho, passeio, lazer com a família, enfim, carros de luxo, de primeiríssima qualidade, carros do ano, carros modernos, com todo o conforto, as melhores marcas, Localiza Hertz. Localiza Hertz fica ali na Reduzindo Pacheco, bem no centro de Osório. Localiza Hertz. Você pode ligar para reservas 24 horas do dia, durante as 24 horas pelo 0800 979 2000 e faça sua reserva. Eu falei Localiza Hertz. Também dando apoio Alfa Móveis do irmão Zair Bandeira. Alfa Móveis ali na BR-101, 1865, no centro de Osório. Móveis sob medida, experiência e qualidade Alfa Móveis. Também conosco, Farmácia Tiltone, teleentrega grátis ali na Pedro Jacobs, próximo ao CIEP em Osório. Teleentrega grátis, eu falei, Farmácia Tiltone, medicamentos e perfumarias. Também Mercearia Sabores Coloniais, do meu amigo Matheus, ali na esquina da 15 de novembro com a Costa Gama, no centro de Osório. Queijos, vinhos, a melhor carta de vinhos da cidade. Mercearia Sabores Coloniais. Queijos, frios, enfim, o que você precisar nessa linha. Também Andrecar, autopeças, mecânica, carros nacionais importados e antigos, na Avenida Getúlio Vargas, 1512, em Osório. Telefone é o 3601-1119. Eu falei Andrecar, autopeças e mecânica nacionais, importados e carros antigos. E ainda entupiu, problema de fossas entupidas e coisas do gênero, Guguê Limpa Fossas, 24 horas no
atendendo a todo o litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. Em Tupi, eu chamo a Guguê. O telefone é o 991-336268 em Osório. E quem está me dando um apoio para o e-book sair ligeirinho, dependendo só de mim, BG Impressões do meu amigo Beto, tá legal? Bom, vamos falar hoje sobre uma questão que está mexendo muito com o intelecto das pessoas. Nós, por incrível que pareça, estamos a cada dia que passa mais preocupados com aquelas pessoas que não creem, que se julgam ateus ou que não buscam o verdadeiro Salvador. E eu indico como o melhor e primeiro livro a ser lido a Bíblia Sagrada, obviamente. Examinai todas as coisas, retende o bem, diz a palavra de Deus. Por isso a gente lê outras obras, no meu caso especificamente falando, eu que abordo uma série de assuntos dos mais variados, preciso pesquisar. Aliás, é um vício que todos já sabem aqui, já cansei de falar, né? Esse é o meu vício, ler, escrever e falar. 32 anos da minha vida foi o que eu fiz, foi falar, ler e escrever. Mas de qualquer sorte, vamos pensar um pouquinho sobre o ser humano em si, nós, a imagem e a semelhança de Deus. O que você pensa a respeito, por exemplo, de uma manipulação direta, sem que venhamos a perceber no nosso cérebro, uma coisa diabolicamente exercida através de satélites? Você duvida? Você não acredita nisso? Pois olha, pode acreditar que é verdade. Aliás, essa mídia podre está mais preocupada em mentir, em buscar achar chifre em cabeça de cavalo para tentar malhar o presidente da República, um homem de uma conduta ilibada e todo o seu ministério, enfim, todos os verdadeiros patriotas, homens de bem, republicanos, conservadores, que pensam na família, pensam na religião, pensam no seu país, na sua nação, na economia do seu país. E enquanto isso, tem um bando de asseclas do Belzebu que estão preocupados em tentar denegrir a imagem do presidente, inclusive das Forças Armadas, que é o nosso estandarte da segurança nacional, e que devemos ter todo o respeito tanto pelo presidente da República, quanto as Forças Armadas e quanto as autoridades do nosso país. Embora muitas autoridades por aí nem mereçam que nós devotemos o nosso respeito e a nossa credibilidade a alguns por aí. Mas, voltando à questão, então, do pensamento, da condição do nosso cérebro, será que é possível alguém invadir o nosso mecanismo sagrado que Deus criou? Pois acredite, porque tudo é permissão de Deus, está na palavra que nos últimos tempos a ciência avançaria de tal forma que nós ficaríamos estarrecidos. E é o que realmente está acontecendo. Nós já abordamos aqui uma questão envolvendo a holografia, e todos os satélites estão minados de equipamentos holográficos, não só no que se refere às imagens tridimensionais, bem como também com sons. E, por incrível que pareça, a coisa é muito maior e pior do que pensamos. Do ponto de vista psicológico, nós tratamos muitas vezes as nossas questões emocionais, psíquicas, com profissionais da área, buscando, evidentemente, uma forma de nos encontrarmos muito mais o nosso eu interior. Deveríamos sim devotar todas essas questões, mas não tenho nada, até porque tenho um filho que é psicólogo, formado colograu aqui na nossa faculdade em Osório, em psicologia, e não estou aqui denegrindo a imagem e a profissão de psicólogo. Muito pelo contrário. Defendo sob todos os pontos de vista e respeito a todos. Agora, há questões que nós temos que buscar o maior psicólogo que já existiu, Jesus Cristo. Não há outro remédio. Se você pensa que há outra saída para você enfrentar tudo que vem por aí, está redondo e rotundamente enganado.
Mas evidentemente que nós temos que nos amparar diante dos instrumentos e mecanismos que a ciência, a sociedade nos oferece e nos coloca à disposição e ao alcance do cidadão como um todo. Não obstante essas coisas, todas essas questões emocionais, psíquicas e tudo mais, nós temos ainda que enfrentar uma série de outras questões abomináveis no que se diz respeito e no que trata especificamente sobre o comportamento não só humano do ponto de vista emocional, psicológico, emocional, religioso, social, mas também político, empresarial e todas essas coisas que envolvem o cotidiano do ser humano na face da Terra. Mas, no momento, mais notadamente, nós temos que nos preocupar com algumas coisas que não nos são contadas, que não são colocadas à luz da verdade para que as pessoas possam saber efetivamente o que vem acontecendo. Já de longa data, mais de 5 décadas, que há projetos, como nós já abordamos superficialmente alguns deles, mas ao decorrer do nosso trabalho, com o transcorrer do tempo, se Deus nos permitir, nós vamos estar fazendo outras abordagens mais profundas, mais detalhadas sobre esses aspectos. Já falamos aqui sobre o projeto ARP e o projeto Bluebeam, que é um projeto da NASA, dos Estados Unidos, obviamente, da América do Norte. E esse projeto Bluebeam, ele envolve uma questão extremamente diabólica. Por quê? Ele não mexe só com a questão holográfica, com o aparecimento de imagens, o falso arrebatamento que nós já dissemos aqui. Haverá uma coisa tão grandiosa, estrondosamente negativa do ponto de vista do comportamento da sociedade humana, e principalmente com esta falsa democracia que apregou os sociais-democratas. Na verdade, comunistas por excelência, com disfarce, com uma máscara de social-democracia. Não existe a tal de social-democracia, não existe efetivamente um comunismo atroz como nós pensamos. Ah, mas o J. Pérez está louco de dizer uma coisa dessa. Não, é que eles nos fazem ficar no meio disso. Jogam de lá para cá, daqui para lá, e de lá para cá, e daqui para lá, e nós ficamos no meio dessa bolha, dessa armação toda que é imposta por um sistema infame, insano, repulsivo e repugnante. E principalmente se você pesquisar, não canso de falar, não sou o dono da verdade, mas aqui você só vai ouvir a verdade. Então, não pense você fica sendo jogado naquela história da social-democracia, que de social-democracia não tem nada, é o comunismo disfarçado, e o comunismo da extrema-esquerda e a extrema-direita, e aí ficam fazendo aquele joguinho de encenação, porque os republicanos conservacionistas são extrema-direita, porque a social-democracia, porque o comunismo é extrema-esquerda, e fica o ser humano, o cidadão comum, no meio disso, tentando se definir, bom, eu vou para esse lado ou vou para esse lado. Aqui o comunismo diz que a melhor coisa é o comunismo. Não é a melhor coisa. Pesquise, informe-se. Não é a melhor coisa, é a coisa mais infame, cretina, miserável que pode existir, é o tal do comunismo e essa falsa social-democracia, que também esse socialismo miserável que é uma máscara do que realmente é o comunismo. Aí temos lá o fascismo, são chamados os extrema-direita, os conservadores, os republicanos, de fascistas. E lá pelo outro lado, você vai ver, tem, na verdade, o nazista, porque é uma social nazistíssima, comunista, miserável ideologia infame que permeia a sociedade humana já há longa data e vem trazendo, infiltrando de maneira tal como uma praga, como um inso no meio da sua lavoura e destruindo com tudo que é bom, implantando uma ideia miserável, mentirosa, cretina, fazendo as pessoas alimentarem um sonho do qual nunca verão a sua realização. E aí então jogam, a partir do momento em que você passa a
prestar, então, um trabalho, porque a democracia, porque o capitalismo, você é um empregado, então você recebeu pagamento, você está subordinado aos mandos e à ideia de quem te pagou. Então você não tem a liberdade de poder dizer, mas eu tenho autonomia para fazer e pensar e dizer. Não tem, porque através desse projeto diabólico do Blue Beam que acabei de falar aqui, há uma dominação tão grande que você não tem noção do que está acontecendo. E nunca a grande mídia podre, esse lixo que está aí há décadas jogando imundície dentro dos lares, condicionando as pessoas e mentindo à torta e à direita a cada momento, trazendo uma mentira, uma falsa ideia, e é venda, é propaganda disso, é propaganda daquilo. Eu vivi dentro dessa lata de lixo e posso dizer muito bem, sei do que estou falando. Lamentavelmente, o meu pão de cada dia vinha dali para sustento da família e eu sabia, aquilo me dava muitas vezes um remorso que eu tinha que vender, não uma falsa ideia, mas eu tinha que vender uma ideia, que muitas vezes não era a vontade de quem estava ouvindo, ou muito menos ainda de quem estava pagando para que essa ideia fosse colocada em evidência. Mas assim foi elaborado, assim foi todo o planejamento social, político e econômico na sociedade humana de milhares, quem sabe, de centenas de anos. Eu até fico, quando falo em milhares, eu fico a me perguntar uma série de coisas a respeito de milhares. Mas há centenas de anos, há séculos que vem sendo implantada esta ideia de que você tem que ser um consumista, submisso. Você não tem o direito de pensar. Porque já falei aqui, dentro desse projeto ARP, dentro do projeto Blue Beam, foram desenvolvidos trabalhos, mecanismos através de supercomputadores que eles atingem um mecanismo no cérebro humano sem que venhamos a perceber. É uma hipnose coletiva através de energias, LHF, LF, esses campos, de baixa frequência. Então, isso tudo é low height frequency, me parece que é isso aí, longa frequência, baixa frequência, super baixa frequência. Então, vejam só, através disso, há o controle dentro desse projeto ARP da ionosfera terrestre, que trata especificamente dessas questões das baixas frequências, média e alta frequência, enfim, e associa-se isso aos computadores que foram criados para manipular, inclusive através do pensamento do ser humano, sem que outras pessoas possam ser atingidas ou percebam que eu estou sendo dominado e sendo injetado dentro do meu cérebro através desses campos de energia de baixa frequência, o que eles querem que eu faça e não o que eu tenho vontade de fazer. Então, quando falo aqui que o caminho, a saída, a única verdade é Cristo Jesus, que pode nos blindar e pode nos libertar dessa questão toda, as pessoas muitas vezes acabam duvidando, não acreditam que isso possa ser uma realidade. E é uma realidade nua e crua da qual nós não podemos fugir. Vai haver um falso arrebatamento, vão fazer uma falsa aparição de invasão alienígena através de ETs e espaçonaves de outro mundo, e é tudo holografia, nada real. E muitos países vão se bombardear, vão acabar explodindo bombas atômicas e vai virar num caos total tudo isso aqui. Você é capaz de acreditar nisso? Pois é. Eu não sei se você vai acreditar ou não, mas pode ter certeza que algo muito próximo, ou quem sabe até pior do que isso, está para acontecer. Durante o tempo que isso vai acontecer, ou quando vai ocorrer isso tudo, bom, aí não me perguntem, mas tudo está preparado para que essas coisas ocorram. E a mente humana vai ser invadida através desses supercomputadores que foram fabricados, desenvolvidos no ano de 1970 e qualquer coisa lá na União Soviética, e conseguem hoje transformar vai haver uma hipnose coletiva, essa que é a grande verdade.
com esses projetos holográficos do Blue Beam. E as pessoas não vão nem ter condições de se defender. Os únicos que estarão blindados, vou falar mais uma vez, serão aqueles que estiverem nas mãos de Jesus, que estiverem com a sua vida entregue nas mãos do Senhor, que confessarem com a sua própria boca que Cristo é o seu único Deus, Senhor e Salvador da sua vida, abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa vir fazer morada. Caso contrário, entregar a vida nas mãos do Senhor, não haverá como se defender e não haverá como suportar tudo que está por vir. Essa é que é a grande realidade. Com essa história da picadinha, essa histeria coletiva que foi criada, tudo às pressas, olha, outras picadinhas que foram feitas por aí, para os horizontes infinitos 1, entenderam, né? A sigla que foi colocada aí. Pois é, levaram no mínimo 5 anos, de 5 a 10 anos, para provar a sua eficácia. Agora você acredita que essa picadinha vem para resolver? Já falamos aqui, você imagina 5 bilhões de pessoas, se 2 bilhões e pouco não quiserem, porque é uma questão de escolha de cada um, e não uma obrigação, não uma lei impondo que eu seja obrigado a fazê-lo, embora tudo esteja também se encaminhando para esse fim. Trágico. É o Pix, é não sei mais o que, vem o Bitcoin, vem a moeda virtual e tantas outras coisas, e estão fazendo cerco. A marca da besta, já falamos aqui sobre o chip que o próprio Carl Sagan, o engenheiro que criou essa imundície, diz, hoje ele é pastor e é taxativo em falar, não pregue nas igrejas que isso não é a marca da besta. Isso é a marca da besta, fui eu que criei, eu sei que eu criei. Então parem de acabar se embevecendo com que essas latas de lixo miseráveis jogam para dentro do teu lar através desses canais de TV aberta, guardadas as exceções. Um bando de frenopatas, de atores do telejornalismo e do jornalismo brasileiro, mentindo descaradamente, deslavadamente para toda a sociedade, atacando o presidente da República, atacando as Forças Armadas e todo mundo, a maior parte, aplaudindo? Não. Aqui no Brasil, o estandarte é a democracia, ou seja, republicano conservador, a família, a igreja, o trabalho, o respeito mútuo. Isso é que interessa, isso é o que importa para uma sociedade livre verdadeiramente. A liberdade de expressão que estão nos castrando e estão criando agora, em alguns países no mundo, e segundo tive informações e fiquei sabendo, em todos os países do mundo será criado um localzinho lá para quem se mostrar contra a picadinha maldita do Satanás. Para mim, você faça o que quiser da sua vida. Para mim, particularmente, estou falando isso, eu, o J. Pérez. Mas aí a pessoa vai ficar em quarentena nesse lugarzinho, viu? Enquanto não decidir a tomar a picadinha, certo? O que será que é isso? O que isso representa? Vocês estão vendo os movimentos que estão fazendo na Alemanha, na Inglaterra, na França e por aí afora contra isso? Claro que a mídia, a grande mídia, não vai informar. Evidentemente que não vai informar. Como que eles vão dar o pulo do gato? Se o pulo do gato é o que eles estão preparando para sufocar, para cada vez privar mais a liberdade do ser humano e transformar homens híbridos na face da terra, tentando ser mais do que o próprio Deus, querendo destruir com a imagem e semelhança de Deus, que somos nós? Olha, meus amados e minhas amadas amigas e amigos, irmãos do meu coração, as crianças, Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, pois destes é o reino dos céus. Então esses estão guardados pela mão do Senhor. Mas e como é que fica o pobre do cidadão que hoje é um drogado, que se entregou ao álcool, que se entregou a todo e qualquer tipo de civícia da carne, a todo tipo de prostituição? Como que ficam esses? Se a palavra de Deus diz que não entrarão no reino dos céus, mas ainda há tempo de você buscar os caminhos de Deus. Ainda há tempo. No entanto, é lamentável que a maior parte das pessoas não acredite nisso. E quando acontecer dessas projeções holográficas estarem sendo colocadas direto no subconsciente das pessoas, será como se o
o hipnotizador estiver colocando dentro da sua mente o que ele bem quiser. Pessoas estarão achando que lá de dentro da sua alma o seu Deus está falando com ela. E, na verdade, não tem nada de Deus nisso. É tudo manipulado através de computadores, através dessa frequência, dessa baixa frequência que faz parte do campo ionosférico do nosso planeta. E aí vem o 5G, 6G, 7G. Pela misericórdia de Deus, não use aquele maldito óculos VR. Isso é transferência de memória, gente. Já falamos aqui e agora fica mais comprovadamente com esse projeto do Bluebeam. Fica mais claro, escancarado para quem conhece isso, que estou falando mais uma verdade aqui. Acrescentando mais uma verdade além de todos que já falei. Não sou o dono da verdade. A verdade pertence a Deus. Mas eu falarei a verdade. Aquilo que a mídia podre não te mostra, que mentiu a vida inteira, que te enganou, que fez tu acreditar na mentira, eu estou mostrando para você a verdade. Estive lá dentro, eu sei bem como isso funciona e sei do que falo. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço mais uma vez a tua companhia e a gente volta a se encontrar em breve, se Deus assim nos permitir. Até lá.